Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos falando sobre faculdades morais e intelectuais do homem. Este assunto se encontra no capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Nós começamos com a questão 361, que nos traz a seguinte pergunta: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E os Espíritos nos esclarecem que estas qualidades morais, boas ou más, são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro este espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. E Kardec nos traz uma outra pergunta. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e o homem vicioso a de um espírito mau? Eles nos respondem: sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então, essa questão é muito importante para nós, porque nos faz perceber que as qualidades inerentes àquele ser, as qualidades do espírito, elas se manifestam em nós e nos caracterizam aquela forma como nós somos, as nossas qualidades, né, sendo elas boas ou más. E o Kardec nos faz perceber aqui, através das suas perguntas e com as respostas dos espíritos, que estas qualidades que nós manifestamos não são a consequência da matéria, e sim a consequência da essência espiritual que nós carregamos em nós. Nisso nós encontramos tanto as qualidades intelectivas quanto as qualidades morais. Além disso, nessa questão, nos é possível compreender algo muito importante, que muitas das vezes a gente caracteriza devido a essa bagagem que tivemos aqui de aprendizado, né, nestes nossos últimos séculos, né, com respeito a espíritos que, né, ainda ainda permanecem, né, na prática do mal, seja por malícia, seja por ignorância mesmo, né? A gente achava que aqueles espíritos eram seres destinados à prática do mal. Mas isso não é verdade. Vamos ver aqui alguns comentários a respeito desta questão. Olha, no Livro dos Espíritos, na parte segunda, no capítulo 1, nós temos aqui alguns comentários de Kardec a respeito de anjos e demônios. Na questão 131, Kardec nos traz o seguinte comentário. Aqui é um trecho apenas. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Assim como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, também tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Mas, olha só, por demônios se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o seu estado, né, o estado deles. São espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente. Porém, que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Então, isso é muito importante para nós, porque nos traz essa ideia, essa bondade, essa justiça divinas, que nos permite compreender que Deus não criou estes seres destinados ao mal. Deus criou a todos nós simples e ignorantes, porém com todos nós com a capacidade de melhorarmos, de progredirmos através do exercício do nosso livre-arbítrio. Portanto, esses espíritos que hoje, né, com a nossa limitação de compreensão, nós muitas vezes chamávamos de demônios, né, seres destinados ao mal, estes são, na verdade, os espíritos que, né, eram as almas dos homens aqui enquanto encarnados e que, né, carregaram consigo as suas características imperfeitas e que no plano espiritual se manifestam como tal. Esses espíritos, eles também chegarão a um momento no qual eles vão reconhecer o erro em que eles se encontram e eles vão ter a possibilidade de, através dos seus esforços, melhorarem a si mesmos. Assim como nós também temos as nossas imperfeições, nós também temos as nossas
características imperfeitas e que precisam ser melhoradas, e esta melhoria depende do nosso livre-arbítrio, da nossa boa vontade. Portanto, nós somos diferentes entre nós, porque cada um segue o seu caminho, né, rumo ao mesmo objetivo, porém seguindo caminhos mais ou menos longos, que traduzem, né, a consequência do exercício do nosso livre-arbítrio. Olha só, lá no livro dos Espíritos também, na parte terceira, no capítulo 9, fala-se sobre a lei de igualdade e trata-se aqui da desigualdade das aptidões. Olha o que nos é trazido na questão 804. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais, que é o objetivo da encarnação. O que um não faz, outro fará. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Olha, todos nós temos nosso papel a ser desempenhado aqui. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria forem criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Né? Se refere também aqui aos espíritos que já adiantaram mais do que nós, que já avançaram mais do que nós, e que hoje têm a oportunidade de nos auxiliar no nosso progresso espiritual, quando vêm e encarnam aqui no nosso mundo, né? Para nos auxiliar, nos trazendo novos conhecimentos, para nos dar exemplos a serem seguidos, né? Nos iluminando o caminho para que as nossas escolhas possam, a partir daquele momento, serem redirecionadas para um caminho melhor. Então, é interessante, né, esta parte. Na questão 362, nos é trazida a seguinte questão: qual o caráter dos indivíduos que encarnam espíritos desacisados e levianos? Vamos até procurar essa palavra aqui, né? Desacisados, para ver o que ela quer dizer. Desacisado é o plural de desacisado, adjetivo usado para descrever pessoas sem juízo, sensatez ou razão, agindo de forma desatinada, louca ou desvairada, né? Refere-se a quem perdeu o siso, bom senso, sendo sinônimo de tresloucado, mentecapto ou desequilibrado. Então, a gente pode entender aqui, né, aquela pessoa que não tem juízo, né, que, né, está agindo de maneira insensata, sem razão, né? É isso que nós podemos entender. Então, as pessoas que se apresentam com essa maneira, né, sem juízo, sem razão, ou mesmo apresentando alguns atos de leviandade, qual é o caráter dos indivíduos, nesses indivíduos nos quais encarnam espíritos com essas características? Como que eles vão se apresentar aqui no nosso mundo? Então, são indivíduos estúrdios, travessos e algumas vezes malfazejos. É interessante da gente pensar o seguinte: como nós estamos vendo, olha só, essa pergunta aqui é muito importante. Qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? São as do espírito nele encarnado, né? Então, se nós estamos lidando, né, com pessoas que são malfazejas, que são desajuizadas, que são irresponsáveis, né, nós temos que levar em consideração que este comportamento se dá com consequência das características do espírito que ali habita. Obviamente que aqui na Terra nós estamos em um mundo bastante material, no qual a matéria do nosso corpo ela nos coloca um obstáculo muito grande para o nosso exercício das nossas faculdades espirituais. Muitas vezes essa matéria, que nos traz inclusive o esquecimento do passado, nos faz cair em erros novamente, né? Se a nossa essência realmente ainda
não está puro o suficiente para que a gente eh, se manifeste em maior profundidade com essas características positivas, né? Muitas das vezes nós ainda vamos estar propensos aos erros, aos tombos, né? Ao caminho que muitas das vezes a gente precisa, né, fazer um esforço para se desviar. Isso não impede que nós venhamos a reconsiderar o caminho que nós tomamos e redirecioná-lo. Isso não é impedido, né? Nós precisamos também reconhecer a necessidade do nosso arrependimento, né? Aqui mesmo, durante essa encarnação. Porque esse arrependimento, se sincero, se verdadeiro, nos faz com que a gente tenha a vontade de reparar o mal que foi cometido. E para nós, este processo de renovação é essencial, né? Temos vários exemplos. Nós podemos considerar Madalena, nós podemos considerar Paulo, né? Então, fica inclusive o convite para a leitura do livro Paulo e Estevão, que nos traz essa ideia da profundidade do arrependimento, da necessidade da reparação, né? Das possibilidades de renovação do espírito que enquanto encarnado, né? Então, é importante a gente lembrar aqui, nesta questão, voltando ao raciocínio, que, como os espíritos estão nos esclarecendo, as características ali que estão se manifestando naquela pessoa, naquele indivíduo, são, né, a consequência das características do espírito que ali está encarnado, né? Então, se a gente pensa lá nas características destes espíritos, a gente pode voltar um pouquinho lá na parte também segunda do livro dos Espíritos, lá no capítulo 1, que trata dos espíritos. Lá a gente vai estudar um pouco sobre a escala espírita, né, que vai falar da progressão dos espíritos. Lá na terceira ordem, né, que é uma das três que os espíritos nos colocam simplesmente como fins didáticos para que a gente possa compreender. Lá na terceira ordem, que é né, essa ordem mais inferior, eles trazem algumas classes, né? E na nona classe ele descreve ali esses espíritos levianos. Está lá no item 103 do livro dos Espíritos. Esses espíritos levianos são caracterizados como o seguinte: são ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de aborrecer, de induzir maliciosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é por vezes espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e das coisas, comentando-os em traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, geralmente é mais por malícia do que por maldade. Então, a gente precisa pensar nisso aqui. Os espíritos que aqui estão encarnados são, né, os espíritos que estão ligados ao nosso mundo, ao nosso planeta aqui, né? Estes espíritos aqui encarnados, portanto, são um reflexo da humanidade espiritual ligada à Terra. Quando nós desencarnarmos, né, muitas das vezes nós continuaremos ainda ligados a este mundo, caso nós não tenhamos atingido um mérito suficiente para, né, avançar para mundos superiores. Ou, caso se nós estivéssemos em condição bastante inferior ainda, caso se nós não tivéssemos sido convidados a encarnar em mundos relativamente inferiores à Terra, para auxiliar o progresso daquela outra humanidade, né? Mas se nós continuamos aqui, temos que lembrar que somos espíritos mais ou menos da mesma condição espiritual, né? Aqui no mundo de provas e expiações. Por quê? Porque este mundo nos oferece os meios adequados e necessários ao nosso progresso espiritual. Portanto, se estamos aqui ligados a este mundo, somos espíritos mais ou menos com as mesmas características espirituais, com o mesmo grau de progresso espiritual. Nós ainda com uma bagagem bastante delituosa a ser resgatada do passado, ao mesmo tempo que precisando passar por várias provas para agariar os méritos das qualidades morais e intelectuais, ou seja, do progresso espiritual que precisamos para continuar a nossa marcha evolutiva. Então, é importante de pensar, se os espíritos que aqui habitam têm essas características, isso é o reflexo da humanidade espiritual que está ao redor do nosso mundo. E nós fazemos parte dela, né? A gente fala muito sobre regeneração planetária, sobre transformação planetária, mundo regenerado, né? A Terra passando por esta transformação. Mas, na verdade, nós precisamos também refletir sobre a necessidade da nossa própria renovação. Porque, para que nós estejamos ainda habilitados a permanecer neste mundo, né, regenerado, é necessário que essa regeneração tenha acontecido em nós. A regeneração planetária é um reflexo da regeneração dos espíritos que ali habitam. Então, a população espiritual
né, transformada, vai fazer com que esta condição planetária seja também transformada. É o reflexo desta, desta humanidade espiritual ligada ao nosso globo. Então, se nós quisermos fazer parte desta regeneração, é importante que esta transformação aconteça em nós, para que nós também tenhamos a condição de continuar a habitar este mundo, né? Então, a gente está falando, né, as paixões ou as características que os espíritos, né, compartilham no plano espiritual, elas são as mesmas que nós aqui trazemos, porque somos espíritos ligados a uma mesma humanidade espiritual. Então, os espíritos que aqui habitam são um reflexo dos espíritos que estão ligados ao nosso globo. E, portanto, nós compartilhamos das mesmas paixões, né, dos mesmos vícios, tanto os vícios morais quanto mesmo os vícios físicos. Então, será que existiria alguma coisa diferente, desconhecida para nós? Mas lembrando que nós fazemos parte dessa humanidade espiritual. Então, olha só que interessante essa pergunta. Tem os espíritos paixões que não partilham a humanidade? Não. Do contrário, vô-las teriam informado, né? E lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, quando nós falamos já de espíritos errantes, nós temos essa esclarecimento na questão 228. Conservam os espíritos algumas das paixões humanas? Olha só, ao perderem um envoltório, ou seja, o corpo físico, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam a do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Portanto, é mais uma vez isso, né? É sempre voltando a esta questão aqui, ó. A origem das qualidades morais boas ou más do homem são as do espírito nele encarnado. Portanto, é importante da gente pensar que é, as características que os espíritos conservam são as características que nós apresentamos aqui. Agora, o espírito se eleva e se ele progride o suficiente para reconhecer, né, e construir em si as boas características, ele acaba deixando os vícios, as paixões, aquelas características que são um obstáculo para o progresso espiritual dele, e ele acaba simplesmente cultivando em si as boas características, as boas qualidades. E nisso ele deixa para trás aquilo que não o auxilia na sua marcha evolutiva. Entretanto, os espíritos, que ainda são muito arraigados, ligados às coisas materiais, que são muito ligados à sensualidade, aos vícios, aos bens materiais, às coisas de ordem, né, material, eles acabam se apegando e conservam esse desejo, essa afinidade, o que eles não conseguem, ao deixar o corpo, se livrar facilmente, já que está, né, já que faz parte da sua essência. Então, a transformação que eles precisam fazer em si é que vai fazer com que eles deixem isso para trás. Mas, do contrário, se eles ainda estão ligados muito a isso, assim como nós aqui enquanto encarnados, né, nós podemos avaliar aquilo que nós estamos dando maior importância na nossa busca. Se nós estamos buscando mais coisas espirituais, quer dizer, nós estamos tentando deixar para trás aquilo que nos prende, né, a matéria, tentando nos espiritualizar. É a mesma coisa aqui, né? A gente, quando passa para o mundo espiritual, nós também precisamos reconhecer que o que nós levamos conosco é a nossa própria essência. Se aqui hoje, nesse atual momento, aqui enquanto encarnado, eu não busco a minha espiritualização, ou eu fico muito arraigado, né, ligado às coisas materiais, não é a morte do corpo físico que vai necessariamente fazer essa transformação. Ela pode me auxiliar lá no plano espiritual a conseguir voltar a enxergar melhor as coisas. Mas aí é necessário, mais uma vez, que o espírito volte a reencarnar para passar pelas situações que lhes vão permitir provar realmente se compreenderam essas questões. E aí ele pede por uma nova encarnação. E nessa encarnação ele passa novamente por experiências que lhe vai permitir, né, realmente demonstrar esta vontade de se desligar dessas coisas, né? Tudo é o que Jesus ensinou para nós, né? Na questão 364, né, o Allan Kardec nos pergunta o seguinte: o mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência, né? Pelo nosso raciocínio, pela nossa discussão até o momento, a gente já consegue responder essa pergunta, né? O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência, né? Os espíritos respondem: certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos, né? Quer dizer, todas as nossas escolhas,
todos os nossos caminhos, todos os nossos desejos, tudo aquilo que nós fazemos é reflexo das escolhas de um único espírito, de um indivíduo, que é o nosso próprio espírito aqui. É ele que está se esforçando, é ele que está escolhendo, é ele que está tomando, né, caminhos à esquerda ou à direita, é ele que está procurando mais ou menos elevar acima de si mesmo, né? Não existe outro espírito. Obviamente que nós podemos sofrer a influência dos outros espíritos que estão ao nosso redor, mas aquele que exerce a escolha, né, somos nós mesmos. Questão 365 fala: por que que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Olha que interessante essa pergunta, né? A gente pode pensar assim: o espírito progride, ele está crescendo em capacidades intelectuais, mas ele também cresce em moralidade, né? Às vezes, um espírito que é muito inteligente, né, se mostra, como o Kardec nos está trazendo, né, profundamente viciosos ou profundamente arraigados às questões materiais. Mas como que isso é possível? Como que esses espíritos que muito inteligentes, né, que poderíamos associar como um indício de uma certa superioridade, dado que eles já têm muitas das vezes um grande saber, um grande conhecimento, como que ao mesmo tempo eles podem ser viciosos? Olha que pergunta interessante, né? Os espíritos nos respondem: é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens e cedem à influência de espíritos piores. Mas, lembrando, né, a gente estava falando anteriormente, apesar, né, de sofrer a influência, somos sempre nós os responsáveis por ceder, né? É o que ele fala assim, e cedem à influência, né? Os espíritos podem se aproximar de nós, tentar nos influenciar, né? Os espíritos inferiores, né? Que nos buscam impactar o nosso livre-arbítrio, né? Os espíritos superiores, eles não ferem nosso livre-arbítrio, eles nos auxiliam, mas eles nos deixam um mérito das nossas escolhas. Então, os espíritos que nos tendem a influenciar negativamente, eles se aproximam de nós caso nós tenhamos aquelas características que nos permitiriam ligar a eles. Então, o espírito que se conecta a nós, ou que se liga a nós, ele vai se conectar caso ele acha o meio, a característica que nos é particular, né, que nos faz parte da nossa essência e que é negativa, né? Então, é como se fosse a tomada, né? A gente tem aqui uma tomada e o espírito tem ali o plug. Se nós temos ali um meio, né, um ponto de conexão, ele vem e se conecta. Agora, para que a gente não sofra essa influência, é necessário que esta tomada ela desapareça. Então, ele não tem mais onde ligar. O que isso quer dizer, na verdade, né? Nós, enquanto espíritos, vamos trabalhando as nossas próprias características, vamos progredindo, tanto em inteligência quanto em moralidade. E muitas das nossas características negativas que nós precisamos ainda trabalhar são um meio pelo qual espíritos que também apresentam essas características, eles podem então encontrar esse meio de se ligarem, né? É quando a gente fala assim, nós estamos vibrando nas mesmas faixas vibratórias, né? Então, esta característica comum nos permite ter uma afinidade. E esta afinidade é a que permite esses espíritos encontrar um meio de nos influenciarem. Se nós quisermos resistir a esta influência, é necessário que a gente trabalhe por eliminar de si aquilo que os atrai, né? Então é assim que nós acabamos é, nos distanciando daqueles espíritos que nos querem influenciar negativamente. E nesse caso, nós exercemos o nosso livre-arbítrio e deixamos de ceder à influência dos espíritos inferiores. Então, olha só, os espíritos continuam. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período, ele pode se adiantar em ciência, durante outro, em moralidade, né? Então, aqui ele fala que nessa insensível marcha ascendente é porque para nós, né, este progresso ele acontece em todos os instantes, né? Como coisas muito distintas, né? É uma marcha ascendente. Por isso que cada um dos nossos esforços no bem, tanto para melhorarmos a nós mesmos, quanto por aprendermos alguma coisa ou outra, o estudo, né? A elevação moral, isso tudo vai sendo agariado pelo nosso espírito pouco a pouco, de uma maneira que seja insensível para nós. Mas, se a gente faz uma comparação de hoje, né, com o nosso ser há 10 anos, né, pega hoje e pega 10 anos atrás. Se você nesse período se esforçou por se melhorar, e se você compara você com aquele outro ser, você vai ver
né, com muita clareza as diferenças que você conquistou, né? O quanto você conseguiu evoluir. Né? Você vê que você mudou, que você melhorou, que hoje você tem mais paciência, mais tolerância, que você conseguiu vencer algumas características negativas, que hoje você compreende melhor aquele outro que estava no seu caminho, que você aprendeu, né, mais coisas do que hoje, naquele período você não sabia. Hoje você tem muito mais experiências, né, faria coisas diferentes, etc. Agora, esse meu ser de hoje para amanhã, ou daqui uma hora, vai ser muito diferente da gente conseguir ver essa margem, essa mudança. Por isso que, né, o espírito progride em sensível marcha ascendente. Mas, como eles falaram, esta marcha se dá, né, em moralidade e também em inteligência. O Emmanuel nos esclarece lá no livro O Consolador, na questão 204, algo a esse respeito. Ele fala o seguinte: a alma humana poder-se-á elevar-se para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Que interessante, né? E olha o que ele nos responde. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Olha só que interessante. No ciclo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, ou seja, a superioridade do adiantamento moral sobre o adiantamento intelectual. Porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Muito legal isso aqui, né? Porque é o que eles falam aqui, né? Que eles estão trazendo aqui para nós. Às vezes, a gente avançou bastante, né? Na evolução intelectual. Mas, se nós não tivermos o avanço moral acompanhando, estas nossas possibilidades podem também ser motivos para numerosas quedas. Por exemplo, não tenho moral nenhuma, né? Não avancei moralmente e avancei na parte intelectual. A gente tem, né, vários exemplos disso. A pessoa pode se mostrar ali, não necessariamente viciosa, né, mas ela pode se mostrar muito orgulhosa, dona, né, de si, de um saber, né, se achar superior aos outros. Isso tudo está relacionado ao orgulho, né? E Jesus já nos ensinava isso, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados aqueles que, com o seu coração, ou seja, no seu avanço moral, conseguem construir em si valores que talvez sejam, como o Emmanuel nos esclarece, né? Que são superiores ao outro nesta atual condição que nós estamos passando. Já que, né, a moral é sempre positiva, né? No seu excesso nunca acontecerá, né? Ela sempre será positiva, né? Agora, o intelectual sem a moral pode nos trazer muitas possibilidades de queda, como ele nos esclarece aqui, né? E é interessante porque a gente fala assim, ok, mas onde que nós então evoluímos nesses dois aspectos, né? Por que que uns têm uma parte mais evoluída do que a outra? Por que que uns avançaram mais na parte intelectual, outros avançaram mais na parte moral, né? Então, olha só, lá no Livro dos Espíritos, também na parte terceira, no capítulo 8, né, que é o item 7 aqui, fala-se da lei do progresso e marcha do progresso. E na questão 779 fala assim: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Olha que interessante, né, a pergunta. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. E olha que interessante. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Exatamente a questão que nós estamos trabalhando ali, né? Então, quer dizer, o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. O que corrobora, né, essa compreensão aqui com relação a nós termos o contato com pessoas, com indivíduos que na verdade são espíritos, que apresentam um grande cabedal científico ou de conhecimento, né, que teoricamente constituiria um indício de superioridade, mas que, sem a asa da moral, faz com que eles ainda o apresentem
né, comportamentos que mostram ainda a sua inferioridade, né, que demonstram ali algum trabalho que não foi feito pelo Espírito e que ele ainda precisa trabalhar. Lá no livro Jesus no Lar, tem um capítulo muito bonito a respeito disso. Vou ver se eu acho ele aqui para nós. Este capítulo aqui, A Coroa e as Asas, né? Fica o convite para a leitura deste capítulo, que fala exatamente sobre esse avanço da parte intelectual e da parte moral, né? Então, este capítulo aqui chama-se A Coroa e as Asas, capítulo 14 do livro Jesus no Lar, pelo espírito Néio Lúcio, né? Psicografia de Chico Xavier. Então, olha só, continuando aqui, né? Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Ou seja, como que o progresso intelectual pode auxiliar, né, o progresso moral? Olha só que interessante. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Isso aqui vale uma reflexão para, né, nossa vida, né? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, para nós que estamos aqui buscando compreender, né, esses valores todos, com o uso também da nossa razão, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos entendendo, nós estamos estudando, nós estamos progredindo intelectualmente, porque nós estamos fazendo aqui uma filosofia, exercitando a nossa filosofia, né, o estudo da vida aqui. Nós estamos refletindo nas questões do espírito, nós estamos refletindo sobre as consequências dos nossos atos, né, refletindo sobre as escolhas que nós fazemos e como que elas trazem consequências para a nossa própria condição espiritual. E isso, essa compreensão, nos faz, obviamente, refletir, repensar as nossas escolhas, os nossos atos, os nossos pensamentos, a conduta que nós temos frente a nós, frente aos outros, frente a Deus. E isso, obviamente, que nos eh, permite compreender melhor o que é o certo, o errado, o bem e o mal. E isso, consequentemente, nos auxilia a progredir moralmente. É isso que está acontecendo. É isso que nós estamos fazendo neste exato momento. Então, hoje, apesar de conhecer melhor, nós também temos que reconhecer que somos ou seremos mais responsabilizados, porque, né, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Por exemplo, vamos supor que nós estamos ali na rua, né? Você está acompanhando uma criança de 4 anos e ela está ali na rua. A criança de 4 anos abaixa, pega uma pedra e joga a pedra em uma pessoa que está passando de moto, né? E aquela pessoa cai e machuca seriamente, né? Então aquela criança de 3, 4 anos, né, acertou aquela pessoa e a derrubou. Agora, vamos avaliar a consequência desse ato para aquela criança. Ela fez, muitas das vezes, sem saber o que estava acontecendo, sem medir a responsabilidade dos atos dela. Agora, se eu, que estou ali do lado dessa criança, no mesmo lugar, se fosse eu que tivesse abaixado, pegado a pedra, acertado aquela pessoa que estava passando de moto, né? E apesar de termos tido as mesmas consequências graves para aquela pessoa, a responsabilidade dos atos são totalmente diferentes. A culpabilidade associada àquela pessoa que tem maior compreensão, ela é muito maior. Então a culpabilidade está num grau proporcional, né, ao conhecimento das consequências, né? Ele guarda uma relação com a responsabilidade que decorre deste conhecer. Portanto, é importante a gente pensar sobre como que hoje o nosso entendimento que se ampliou, né, nos traz também mais responsabilidades com todos os aspectos da nossa existência, né? E ele pergunta aqui, como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais esclarecidos, os mais pervertidos também? Boa pergunta, né? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, né? Então, os povos são aglomerados de indivíduos, né? Só passo a passo o atinge, né? Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Olha só, nós conseguimos enxergar muito facilmente isto hoje, né? Na nossa, no nosso mundo, né? Muita tecnologia desenvolvida, muito progresso intelectual, né? Mas muitas das vezes não sendo utilizado com bons propósitos. E muitas das vezes sendo utilizados para a prática do mal, né? A gente consegue enxergar isso, né, atualmente. E aí ele continua. O moral e a inteligência
são duas forças que só com o tempo conseguem ou chegam a equilibrar-se. Moral e inteligência são duas forças que só com o tempo conseguem ou chegam a equilibrar-se. Muito interessante isso para nós. No nosso estudo de hoje, né, nós só temos mais essa questão aqui, que é a questão 366. Né? Então vamos lê-la aqui para terminar o nosso estudo. O que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação, nele, de outros tantos espíritos, diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Né? E os espíritos nos respondem: refletindo, reconhecereis que é absurdo. Absurdo. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, esta vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde, o homem, de não compreender certas coisas, e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo, se bem que, mesmo entre eles, as pessoas sensatas apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de um Deus único. E o Kardec termina, né, com essa reflexão. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a este respeito vários pontos de comparação. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria alimentar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, a alma, ou o espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como diferentes sons do órgão, os quais precedem todos do mesmo ar, e não de tantas espécies de ar quanto os sons. Né? Então, isso aqui é muito importante da gente compreender. As diversas faculdades que nós temos são manifestações de um mesmo espírito. De semelhante sistema decorreria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Está falando aqui assim, né? Ah, vamos supor que hoje eu desenvolvi a paciência. Quer dizer que veio, então, a habitar o meu corpo um espírito com paciência. Né? Isso não tem cabimento. Né? É o meu espírito que adquire essas características. Do contrário, por exemplo, se eu cometesse um erro grave aqui, eu poderia simplesmente falar que um espírito que se manifestou, né, com aquela característica que resultou neste ato negativo, né, eu poderia justificar que isso que aconteceu. Ou seja, eu tiraria a responsabilidade do meu ato, né? Porque então, este ser múltiplo, sem individualidade, né, ele deixa de associar aquelas consequências, né, à responsabilidade devida ao indivíduo. Né? Então, acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidades e identidade. Né? Então, temos muitos exemplos de espíritos que se manifestam e que provam suas personalidades e identidades, né? Apresentando as suas diversas características. Bom, meus amigos, então é isso. Hoje foi um estudo mais rápido, né? Falamos sobre as faculdades morais e intelectuais do homem. Terminamos este conteúdo, que é um conteúdo bastante pequeno no Livro dos Espíritos, né? Algumas questões apenas, porém é muito profundo, porque ele nos remete à responsabilidade que nós trazemos com relação a tudo que nos acontece. E que nós, unicamente nós, somos os responsáveis pelas nossas próprias obras, pelas nossas próprias escolhas, e que as consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, guardam sempre esta relação com as nossas próprias escolhas, com as nossas próprias aptidões, com a nossa própria essência e bagagem espiritual existente em nós mesmos. Né? Então, meus amigos, muito obrigado. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanharam. Fiquem com Deus, que Jesus os acompanhe e até o nosso próximo estudo.